Olá, sejam bem-vindos. Bom dia a você que está aqui me assistindo. Já agradeço a sua presença. Hoje eu preparei com bastante carinho um tema são os transtornos dissociativos. Dissociação, dissociar, né? É separar-se. Muitos, como eu falei, durante a vida vão passar por essa situação. Se você tiver essa experiência de dissociar, você poderá sentir então que está desconectado de si mesmo e do mundo ao seu redor. Por exemplo, você pode sentir que está separado do seu corpo ou sentir como se o mundo ao seu redor fosse irreal. E é bom sempre a gente lembrar que a experiência de dissociação vai ser diferente para cada pessoa, tá? Por que isso acontece? É uma maneira que a sua mente vai lidar com uma situação onde tenha um estresse muito grande, ou, por exemplo, como um evento traumático. Existem também outras experiências comuns de dissociação que você pode ter. Um exemplo simples que eu vou te dar é quando você está tão absorto aí na leitura de um livro ou um filme que você até perde a consciência do que está ao seu redor. Você já sentiu isso? Você está lá na tela, né? Seja no cinema, na sua casa, você está tão atento, tão absorto mesmo com aquele enredo que você não percebe muitas vezes o que tem ao seu redor. Ou quando você está indo para uma rota familiar, seja você dirigindo ou seja você, por exemplo, pegando o metrô. Você vai todo dia. E aí você chega lá no seu destino sem se lembrar de como você chegou. Essas experiências de dissociação, elas podem durar pouco tempo, horas ou dias, ou muito mais tempo, como semanas ou meses, tá? Então, ela pode ser algo que você experimenta por esse curto período de tempo, enquanto algo traumático está realmente acontecendo na sua vida, mas também você pode ter aprendido a se dissociar como forma de lidar com experiências estressantes. E você pode ter feito isso desde muito jovem, desde quando você era o quê? Pititinho, né? Ah, uma frase que eu escutei de um paciente, né, é que ele sentia como se o corpo não pertencesse, tá? Era como se ele tivesse, então, um estranho assistindo a própria história de vida se desenrolar. Isso pode acontecer. Então vamos lá. Quando é que eu posso me dissociar? Como eu falei, é uma resposta natural a um tipo de algum trauma, né? Que você não tem controle, que você não pode controlar. Então, pode ser uma resposta a um evento traumático único ou trauma e abuso contínuos. Você pode, então, ser uma forma de lidar com essas experiências muito estressantes, não traumáticas, mas que causam um nível de estresse exacerbado. Você também pode experimentar a dissociação como um sintoma de saúde mental. Então, por exemplo, se você for diagnosticado com o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que? O TEPT, né? O TEPT. A depressão, ansiedade, principalmente se essa ansiedade ela é exacerbada, como na crise de pânico.
esquizofrenia, transtorno bipolar ou transtorno de personalidade limítrofe. Algumas pessoas podem se dissociar como parte de certas práticas culturais ou religiosas também, tá? Muito comum é você experimentar a dissociação como efeito colateral, por exemplo, do álcool, de um medicamento ou quando você para de tomar algum medicamento psiquiátrico, né, que o psiquiatra receitou, também é comum que você experiencie a dissociação, tá? Como é que você pode experimentar essa dissociação? De diversas formas, maneiras diferentes, né? Os psiquiatras, eles tentaram, então, agrupar essas experiências, né, separando e dando-lhes nomes, para que fosse mais fácil fazer um diagnóstico de um distúrbio dissociativo específico. Mas você pode ter qualquer uma dessas experiências dissociativas que eu vou citar, mesmo que você não tenha sido diagnosticado com um transtorno dissociativo. Isso é bem importante, tá? Porque é comum, né? Como eu falei no princípio, você ao assistir um filme, você fica absorto naquele filme e dissocia do que está à sua volta. Ou seja, você se separa, você se separa mesmo, né, do que está acontecendo ao seu redor. Então, uma das formas do transtorno da dissociação é você ter dificuldade em lembrar informações pessoais. Então, você pode ter o quê? Lacunas em sua memória, onde você não consegue se lembrar de certos eventos. Isso é bem comum se você foi abusado, por exemplo, de diversas formas na sua infância. Não ser capaz de lembrar informações sobre você, né, ou sua história de vida, esquecer como fazer algo que você conseguia fazer com o pé nas costas, né, como a gente fala. Conseguia fazer otimamente bem no seu passado. Descobrir que você tem itens que nem se lembrava de ter possuído. Então, um psiquiatra, ele pode chamar essas experiências de amnésia dissociativa. Você pode, então, viajar, uma outra experiência dissociativa, viajar para um local diferente ou assumir uma nova identidade, né? Então, você vai viajar, esquece como você chegou lá. Você pode esquecer detalhes importantes sobre si mesmo ou assumir uma nova identidade durante esse período. Um psiquiatra, ele poderá chamar essas experiências do quê? De fuga dissociativa, tá? Sentir que o mundo ao seu redor é irreal. Então, a famosa despersonalização, que infelizmente ainda hoje é pouco estudada aí no meio, né? Tem bastante aí, se fala um pouquinho disso, mas ainda tem poucos estudos referente à despersonalização. O que é a despersonalização? Principalmente pode ser vista em transtornos importantes como a síndrome do pânico, né, que é uma variante aí dos transtornos de ansiedade. Então, você pode ver objetos mudando de forma, tamanho ou cor. Você pode sentir-se separado do mundo ao seu redor. Ver o mundo como sem vida ou nebuloso. Sentir-se como se estivesse vendo o mundo através de uma vidraça.
sentir-se como se estivesse vivendo um sonho, sentir como se as outras pessoas fossem robôs, mesmo sabendo que não são. E aí me lembrei de uma experiência de dissociação que eu tive, no velório do meu pai, por exemplo. Eu eu sentia como se eu não estivesse lá, eu não conseguia me conectar com a realidade. Então, experiências traumáticas, como eu falei, no início, né, luto de um parente, eh, né, o falecimento, acidentes, é muito comum que isso aconteça, né. Então, o psiquiatra vai chamar esses tipos de experiências de desrealização. Uma outra coisa que você pode sentir é que você está olhando para si mesmo de fora. Então, sentir como se você estivesse se vendo em um filme ou olhando para si mesmo de fora. Sentir como se você observasse as suas emoções. Sentir-se desconectado de partes do seu corpo ou das suas emoções. Sentir-se como se estivesse flutuando. Sentir-se inseguro quanto aos limites entre você e as outras pessoas. Isso é chamado de despersonalização pelos psiquiatras, né? Você pode sentir também uma mudança de identidade. Então, alternando entre diferentes partes da sua personalidade, falar com uma voz ou vozes diferente, usar nome diferente, sentir como se estivesse perdendo o controle para outra pessoa, experienciar diferentes partes da sua identidade em momentos diferentes, agir como pessoas diferentes, incluindo crianças. Então, um psiquiatra poderia chamar isso de alteração de identidade. Você pode ter dificuldade em definir que tipo de pessoa que você é também. Então, sentir que as suas opiniões, gostos, pensamentos e crenças mudam muito constantemente. Isso é chamado pelos psiquiatras de confusão de identidade, tá? Então, são maneiras possíveis de você dissociar. Vamos falar um pouquinho sobre o que causa, né, gatilhos e flashbacks. O que é um gatilho? O gatilho é um lembrete de algo traumático que aconteceu no seu passado. Então, pode fazer com que você experimente dissociação ou outras reações importantes também, né. Então pode ser que algo que você ouve, que você vê, prova, cheira ou toca, pode desencadear aí um lembrete de algo traumático. Pode ser uma situação específica ou uma maneira de mover o seu corpo. Muitas coisas diferentes podem ser consideradas um gatilho, né. E a gente tem vários gatilhos durante o dia, né, ao ouvir alguém falar, uma música, a sentir um cheiro que pode te lembrar, por exemplo, a torta que a sua avó fazia quando criança, o bolo, né, que sua avó fazia quando criança, diversas outros tipos de experiências com os nossos 5 sentidos, né, a gente pode ter uma reação que é um gatilho associado a algo traumático que eu vivenciei no passado, tá?
Então, num flashback, você pode experienciar repentinamente sensações ou sentimentos traumáticos desse passado. E isso acontece quando eu experimento o quê? Um gatilho. O flashback, ele vai fazer com que você se sinta como se você tivesse revivendo aquele evento acontecido traumático no seu presente. Eu falei muito disso em alguns vídeos que eu falo sobre a sua criança interior. Se você tiver interesse sobre esse tema, pesquise aqui no meu canal. A experiência pode fazer com que você mude para outra parte da sua identidade. Nós temos várias partes de identidade? Temos, sim, várias partes da nossa identidade, de personalidade. São máscaras, são partes aonde a gente acessa para lidar com situações diferentes e com pessoas diferentes no nosso dia a dia. Todo mundo tem isso, é comum, tá? Você pode experimentar estados de identidade com memórias diferentes, e aí eles podem ressurgir durante esses flashbacks. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro o que é esse transtorno dissociativo, né? E como que você pode acessá-lo, quais são as formas. Eu pretendo aí gravar outros vídeos dizendo aí sobre como você pode lidar com a dissociação e quais os tratamentos possíveis para transtornos dissociativos. Agradeço por você ter me assistido. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Até mais.